Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Deem seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente, deixe seus comentários sobre o assunto tratado no vídeo e vamos ao texto. Javé, o Deus das trevas. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos dos céus tremiram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca, fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas. Envolveu-se nas trevas como numa tenda, nas águas tenebrosas, densas nuvens. Vejam aqui a descrição da Bíblia a respeito do Deus hebreu, em que em outras passagens aparece estando em luzes, né? Já que é dito que ele é um espírito, um Deus de luz. Porém, nós vamos ver diversas passagens que não é bem assim. A exemplo desta, né? E nós vemos a descrição do Deus hebreu como que uma criatura, um monstro, né? Que habitava em escuras nuvens, em trevas, em densas nuvens. Tá vendo, pessoal? Veja que descrição. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca um fogo devorador, brasas incandescentes. Seus pés calcava nuvens escuras, ele caminhava sobre nuvens escuras, sobre nuvens negras. Ou seja, essa passagem tenta passar uma impressão tenebrosa do Deus hebreu. Segundo o profeta Samuel, Jeová é um Deus das trevas. Sua aparência era tenebrosa, causava muito medo. De sua boca e suas narinas saem brasas de fogo, e ele sai pelo céu montando num cavalo chamado de querubim. Eram criaturas monstruosas de aspecto terrível, esses querubins, né? Em passagens, nós vamos ver em passagens mais antigas, que os querubins não é nada de anjo, tem nada a ver com aquele corpinho de ser humano, essas coisas, não tem nada a ver. Inicialmente eles não eram retratados assim. Eles eram cavalos alados e o deus hebreu fazia uso. Depois que passaram a retratar esses querubins como que com aparências humanas. Sobretudo lá no Novo Testamento aparece, né? Alguns anjos com nome de querubins, serafins. Ainda em Isaías aparecem serafins, né? Mas inicialmente eles não eram retratados assim. Eram monstros. Ah, há quem diga que esses querubins que aparecem na Bíblia, inicialmente, é, inicialmente não, os hebreus, eles teriam tomado emprestado essas criaturas lá do Império Babilônico. Aquelas criaturas que ficam de frente nas diversas imagens que nós vimos, né, lá da Babilônia. Tem sempre uma criatura com corpo de leão,
com asas, similar também àquela a esfinge do Egito, né, que é aquela criatura com cabeça humana e corpo de leão. Então, essas imagens também foram tomadas ou foram tomadas emprestadas pelos hebreus para criar essas ideias que eles tinham dos querubins. Veja que os querubins, o Deus hebreu monta no querubim, dando a ideia de que ele era um cavalo, tipo uma espécie de um animal. Era um animal que o Deus hebreu montava. Ele inclinou os céus e desceu calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou, olha, cavalgou, ou seja, a ideia, né, de montagem de um cavalo, coisa do tipo, sobre um querubim. Tá vendo, pessoal? Deus hebreu montou sobre um querubim. Cavalgou sobre o querubim. Ele subiu em cima do querubim e saiu cavalgando em cima desse animal. Por que tudo isso? Porque, como eu já falei em diversos vídeos, o Deus hebreu era retratado com características do mundo real. E o Deus hebreu era retratado como rei. Então ele precisava de quê? Precisava ter coroa, precisava ter espada, precisava ter flechas, precisava ter trajes reais, precisava ter um cavalo, ter exército. E tudo isso a Bíblia fala que o Deus hebreu tinha, pessoal. E como era esse, por exemplo, esse cavalo do Deus hebreu? Era um querubim, que eles chamavam de querubim. Tá vendo, pessoal? Ó, de sua boca, seus narinas saem brasas de fogo e ele sai pelo céu montando no cavalo chamado de querubim, que são, na verdade, criaturas monstruosas de aspecto terrível. Podemos encontrar similar representação do Deus hebreu em Êxodo e em Deuteronômio. Essa representação, né, de que ele estava envolto de trevas, de nuvens negras, coisa do tipo, nós vamos encontrar em Êxodo e Deuteronômio. E em outras passagens, certo? Mas escolhi algumas para mostrar para vocês. Bom, respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, ou seja, para testar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo parou ao longe, mas Moisés chegou-se às trevas espessas onde estava Deus. Está vendo, pessoal? Onde é que estava esse Deus? Estava em meio às trevas espessas, às densas trevas. Esse era o local onde que o Deus hebreu, que se diz que é luz, estava no meio das trevas. Notem que aqui o próprio escritor se entrega, né? Ele diz que todo esse aspecto tenebroso, causador de pavor ou de temor, foi justamente a intenção do Deus hebreu para criar o medo nos hebreus. Veja, não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, a ideia era causar medo para que os hebreus não fossem. É lógico que isso aqui é mentira, né, pessoal? Mas a ideia do texto, o contexto nos mostra que a ideia era causar medo nos hebreus para que eles não tivessem medo do Deus hebreu, né? Para que eles não fossem adorar outros deuses. Porque aquilo que você teme, tem pavor e tem medo, você vai tentar não desagradar, né? Quando ouviste a voz do meu, quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, viestes ter comigo, a saber, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos. Deuteronômio 5:23. Veja de novo, faz referência à mesma passagem de Êxodo, na realidade, né? Quando ouvistes a voz do meio das trevas, onde é que estava a voz? Onde é que Javé estava? No meio das trevas. E do meio das trevas, os hebreus ouviram a voz desse Deus. Para aquele que escreveu o Êxodo e Deuteronômio, para o escritor no caso, Jeová
também era visto como um Deus que morava em densas trevas. É a escritura desses dois livros, né, Deuteronômio e Êxodo, é equivocadamente dada a Moisés pelos cristãos e judeus. Equivocadamente e mal intencional. E com más intenções, né? E Moisés não escreveu porcaria nenhuma. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Veja, vê Salomão dizendo aí. E o Deus hebreu disse que habitaria nas trevas. O lugar de morada do Deus hebreu é nas trevas. E não no lugar de luz. Mas é que um Deus que é luz, né? E habita em trevas. Salomão também entendia Jeová como um Deus habitante de trevas. E essa carga de trevas aqui, a ideia, a conotação que é dada à palavra trevas aqui, pessoal, tem um sentido negativo. Aquele sentido que nós conhecemos de trevas, coisa má, coisa ruim. Tá entendendo? Não é simplesmente a questão de estar no lugar escuro, tá entendendo? Mas envolve essa conotação também, de coisa má, prejudicial, ruim. Subiu fumaça dos seus narizes, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu, tendo debaixo dos seus pés densa escuridão. Montou num querubim e voou. Sim, voou velozmente sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. Veja, fez das trevas o seu retiro. Fumaça sai das suas ventas, fogos e brasas ardentes. Montou novamente aqui no querubim e saiu voando. E foi se esconder em densas trevas. Seu pavilhão ao redor de si. Seu pavilhão ao redor de si. Era onde era? Era as trevas. Era o seu retiro secreto. Escuridade. Escuridade. De águas. Aqui é aquela questão das águas profundas ou as águas de profundezas. Ditas lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Que diz que havia escuridão sobre a face do abismo e as águas, as águas profundas, né? É essa mesma ideia trazida aqui nessa passagem. Escuridade de águas, espessas nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, saíam pelas suas espessas nuvens, saraiva e carvão de fogo. Veja, os Salmos aqui 18, ele traz os mesmos atributos do Deus hebreu que nós vimos lá naquela primeira passagem que nós abrimos o vídeo. Olha, aqui é 2 Samuel, né? Essa descrição aqui de 2 Samuel é similar em muitos aspectos, ou igual, à descrita aqui no Salmos 18, certo? A passagem de Salmos é bem parecida com a de 2 Samuel. Vejam que as características de Jeová nesses dois textos são similares. E o mais intrigante é que parte da aparência de Jeová se assemelhava também a uma criatura chamada de Leviatã. Essas passagens, né, que nós vemos em Samuel, em Salmos, de que da venta de Javé saía fogo, brasas e coisas do tipo, ela tem similitude com as características que é passada pela própria Bíblia de um animal mitológico conhecido por Leviatã, que era um dragão, uma espécie de dragão, serpente, criatura mitológica conhecida pelos cananeus.
Os babilônios também conheciam uma deusa dragão ou serpente de nome Tiamat. Essa deusa também estava presente, quer dizer, a deusa dragão, a deusa serpente, né? Estava também presente na cultura suméria. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que essa Tiamat, essa deusa dragão ou serpente, ela gera vários filhos com essas mesmas características dela. Diz que ela gerou filhos com aparência de dragões, filhos com aparência de, de serpentes e um monte de filhos lá. Tudo é, é visto até também como um demônios, certo? Essa Tiamat. Tiamat aparece lá nos desenhos, né? Eu já falei num vídeo meu. Esse Tiamat, ele deu. Ele foi retratado também lá no desenho de He-Man. Aparece lá o dragão Tiamat, Tiamat ou Tiamat. Lá na caverna do dragão também aparece aquele dragão, né? Com várias cabeças, também chamado de Tiamat. O mestre dos magos, né? E o Vingador, né? O Vingador mesmo tem um medo terrível desse dragão, que é poderosíssimo. Bom, e todos esses desenhos foram buscar essa ideia de Tiamat lá dos contos sumérios e babilônios. Os egípcios também cultuavam a deusa serpente. Pelo que podemos perceber, é que toda a cultura adorava uma serpente, né? Até mesmo aqui nas Américas nós vamos ver o culto às serpentes, porque eram animais, né? Animais perigosos, né? E tinham determinadas características que as pessoas achavam que eram especiais. E como tudo no estado primitivo do homem, era visto como manifestações dos deuses ou atuações dos deuses, então eles retratavam esses animais, serpentes ou dragões, como sendo deuses ou deusas. Poderias tu pescar o Leviatã com linha e anzol ou atar-lhe a língua com a corda? Isso o deus hebreu fazendo esse questionamento a Jó. Quando espirra, a luz do sol reflete-se sem cintilações, semelhantes a raios, por entre os vapores da alva. Seus olhos brilham como faíscas, sai fogo da boca, o fumo brota das suas narinas. Veja, né, que essas características desse Leviatã que nós estamos vendo aqui no livro de Jó, elas foram passadas também para o Deus hebreu lá no livro de Salmos e lá no livro de Samuel, como nós já vimos. O fumo brota das suas narinas, até parece uma panela fervendo com água ou uma caldeira aquecida. É verdade, a sua respiração bastaria para acender carvões. Jorram-lhe chamas da boca. Jó, capítulo 41, e os versos são estes. Mas por que esses escritores dizem essas coisas de Javé? Porque eles lhe atribuem até características de monstros mitológicos. Não nos ensinaram que Jeová, por ser o Deus verdadeiro, morava em luzes? E onde há luz, não há trevas? Não há trevas. Deus não é um espírito de luz? A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevalecem. João, né, capítulo 1, verso 5, que diz que onde há luz não há trevas. No entanto, nós estamos vendo que o Deus hebreu diz que é luz, no entanto, ele habitava em meio às trevas. Como pode o Deus verdadeiro estar morando ou habitando em meio a trevas? Os povos antigos eram extremamente violentos e estas características eles as passavam aos seus deuses. A violência desses deuses não lhes era própria.
mas do povo que criava esses deuses. Como esses, era como se o hebreu, os povos, se olhavam no espelho e viam o seu reflexo, né? Ali o reflexo ali não retrata o mundo real, né? O mundo real está fora do espelho. O mundo real está lá no espelho, tá entendendo? Então, aqui fora era a vida dos hebreus ou dos povos primitivos. E aquela ideia que eles tinham refletida no espelho era o mundo que eles davam aos deuses, o mundo espiritual. E as características que eles se viam, que eles tinham, eles viam no espelho, né? Quando você olha no espelho, você vê, né, as suas características, seu rosto, seu cabelo, seu tipo de a cor dos seus olhos, coisas desse tipo. Era mais ou menos assim, né? A ideia do mundo espiritual. Como esses povos viviam em guerras constantes, pois só viviam roubando e matando pessoas por causa de suas terras, mulheres, ouro e prata, seus deuses precisavam se mostrarem, desculpe, precisavam se mostrar violentos e impiedosos. E tinham que ter essas características horríveis, né, horríveis e que passasse temor e medo. A aparência de seus deuses também deveria causar pavor e temor. Por isso que os deuses em geral eram representados quase sempre como meio homem e meio animal. Ele trazia, né, a parte animal representava aquela característica mais agressiva, mais violenta, mais feroz do Deus. Já do animal, já trazia, aproximava esse ser imaginário da humanidade, entendendo? E tinha um pouco de humano e um lado mais agressivo, mais grotesco, mais violento e poderoso, né? Embora não vejamos explicitamente os hebreus falarem da aparência de seu Deus, desculpem, eles o retratavam com características horríveis, como podemos ver nesses textos. Nós vimos que os hebreus retratavam esse Deus com as mesmas características, ou com características similares a, ao do monstro mitológico cananeu de nome Leviatã. E se vocês pesquisarem, por exemplo, lá na enciclopédia judaica, vocês vão ver que o Leviatã não fazia parte não só fazia parte do cotidiano dos cananeus, que os hebreus queriam se afastar, né, dizer que eram povos diferentes deles. Então vocês vão ver que os próprios hebreus também nutriam essa ideia de três criaturas mitológicas, como o Leviatã, o Behemoth, o Zis. Então todo judeu conhece essas lendas. É do povo deles essas lendas. Há até mesmo uma crença entre eles de que no final dos tempos esse Leviatã será morto por Javé. A Bíblia também, dentro da Bíblia, mostra, o Deus hebreu fala que o Deus hebreu vai lutar contra o Leviatã, né? E mostra que o Deus hebreu lutou com o Leviatã, derrotou o Leviatã. E, 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 e na cultura judaica existe contos que o Deus hebreu, no final dos tempos, vai lutar contra o Leviatã, vai matar ele e vai pegar a carne dele e vai oferecer um banquete para os judeus. Oh, tá entendendo? Você vê que tudo é lenda, tudo está. É, se existe essa história de Leviatã com o Deus hebreu, e nós sabemos que nada disso do Leviatã é real, então o Deus hebreu também não tem nada de real. A ideia era mostrar que Jeová era tão terrível e horrível que nem poderia ser visto. Era assim que os hebreus imaginavam seu Deus. Os cristãos criaram uma nova identidade para Javé, para Javé. Para eles, Javé nunca que morou em trevas ou em escuridão.
Vocês vão ver lá no Novo Testamento. No Novo Testamento não se fala que Yahvé mora em trevas ou em escuridão. Essas coisas nós só vamos ver no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, eles tentaram desvincular o Deus hebreu de tudo que era ruim. Para os cristãos, Jeová é o Deus da paz e não o Jeová dos exércitos que é encontrado no Velho Testamento. Para os cristãos, Jeová é o Deus que mora nas luzes inalcançáveis ou inacessíveis. A mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhumas trevas. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. É 1 Timóteo. Tá vendo? São passagens do Novo Testamento que mostram que o Deus hebreu não habita em trevas, mas habita em luz. E contraria diversas passagens que nós vimos que são mostradas no Velho Testamento. Os cristãos moldaram a personalidade e muitos dos atributos do Deus hebreu. Vejam que essa declaração de João, quando comparada com as passagens acima, torna-se inverídica. Não só de João, como a de Paulo, né, em Timóteo. Quando comparar as passagens acima, torna-se inverídica, pois o Velho Testamento diz que Javé morava, na verdade, em trevas e não em luz. Lembre-se de que, antes de haver luz, Javé habitava em extremas trevas. A primeira aparição da luz se dá no Gênesis, quando ele cria supostamente o sol, a luz, o luzeiro maior. O escritor diz, o escritor diz, e Deus viu que a luz era boa. Quer dizer, Javé nunca tinha visto luz antes, pois do contrário não diria que ela era boa, se já tivesse visto. A luz era uma novidade para Javé, era algo novo. Sabemos disso porque a maioria das coisas que foram criadas ali no Gênesis, Javé usa a mesma expressão. Era bom, o que indica que estavam sendo criadas pela primeira vez. O texto mostra que o Sol, a Lua, as estrelas foram feitos para iluminarem a Terra, demonstrando dessa forma que essas coisas nunca foram criadas antes e, portanto, Javé nunca tinha visto antes a luz. Essa discrepância de pensamento entre os antigos hebreus e os cristãos se dava porque quer dizer, os antigos hebreus, queriam apresentar em seus textos um Deus horroroso que todos deveriam temer e sentir pavor. Seu Deus tinha que ser ainda mais pavoroso que os deuses de outras nações. Daí o motivo de os destacar entre trevas. As criaturas mais horrorosas e pavorosas habitavam em trevas profundas. Já os cristãos quiseram apresentar um Deus mais amoroso, iluminado, tão iluminado que não havia possibilidade de haver trevas ao seu redor. O tempo muda os homens e estes mudam os deuses. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.